Pessoal, vídeo aula 5, parte 1. Antes da gente dar uma analisada aí no roteiro de análise de circuito RLC série, material que vocês receberam aí, a gente vai dar uma analisada conjunta. Vamos retomar antes o conceito de ressonância elétrica, porque há necessidade da gente obter a equação de cálculo da ressonância elétrica em alguns casos particulares de circuitos elétricos. Aqui, nesse momento, nós vamos ver como calcular a ressonância elétrica para situações onde indutor e capacitores encontram-se ou em série, ou seja, circulam nesses elementos a mesma corrente, ou em paralelo, ou seja, a tensão aplicada nesses elementos é a mesma. Então a gente vai, nesse momento, além de retomar o conceito de ressonância elétrica, examinar como que a gente calcula a frequência de ressonância para esses dois casos particulares de circuito. Circuito onde indutores e capacitores encontram em série ou quando eles encontram em paralelos. Primeiro, ressonância, de uma maneira geral, significa afinidade, semelhança, equivalência. A primeira percepção de ressonância que a gente tem fisicamente é a ressonância mecânica, né? Quem já não ouviu falar aí na afinação de um instrumento de corda, de um piano, né? Instrumentos musicais com diapasão? Aplica o conceito da ressonância mecânica, ou seja, um diapasão ele vai vibrar numa determinada frequência e se a gente quer afinar o instrumento naquela frequência, a gente vai ficar ajustando o instrumento até que ao ele ser acionado, ele faça vibrar um diapasão com uma determinada nota, né? Essa é uma ressonância, né, mecânica, uma afinidade, uma semelhança de frequência mecânica de vibração, né? Temos outros exemplos aí, né? Quem já não andou sobre uma ponte e percebeu que ela oscila, dependendo da velocidade do passo que a gente está andando, ela pode oscilar. Se a gente diminuir um pouquinho essa velocidade ou aumentar um pouco, né, a gente não tem mais aquela percepção de vibração, tá? Tem ressonância, por exemplo, num ônibus, né? O ônibus pode parar num semáforo e a gente perceber que a carroceria do ônibus, toda ela começa a vibrar de uma maneira bastante intensa. Isso porque a velocidade de rotação do motor diesel do ônibus, ela está lenta e exatamente coincidindo com a frequência de ressonância do conjunto todo. Se o motorista acelerasse um pouquinho, ele ia fugir da frequência de ressonância, ele já não vibra mais. Ok? Então essa é a ressonância mecânica que a gente, né, tem um contato aí no cotidiano. Agora a gente está falando de ressonância elétrica. A ressonância elétrica também, né, vai se valer da ideia de afinidade, de equivalência, de semelhança. Só que agora a ressonância elétrica, né, ela poderá ser verificada em circuitos elétricos onde necessariamente convivam no circuito elétrico simultaneamente dois elementos de circuitos duais, o indutor e o capacitor. A ressonância vai ser obtida quando nós tivermos uma perfeita igualdade entre a potência reativa indutiva do indutor ou conjunto de indutores do circuito e do capacitor ou conjunto de capacitores do circuito. Então vejam, quando a potência reativa com a qual os indutores ou indutor do circuito se carrega e a potência reativa com a qual o capacitor ou capacitores do circuito se carregam forem iguais,
vai ocorrer o seguinte: nós já vimos que o capacitor ele se carrega nos 1/4 de ciclos ímpares, no primeiro e no terceiro 1/4 de ciclo. E o indutor se carrega nos 1/4 de ciclos pares, no segundo e quarto 1/4 de ciclo. Ou seja, há aquela dualidade dos 1/4 de ciclos onde o capacitor carrega, o indutor descarrega e vice-versa. Então, quando houver essa igualdade de potência reativa, indutiva e capacitiva, o que vai acontecer? Quando a gente energizar esse circuito, a fonte vai fornecer potência reativa no primeiro e quarto de ciclo ao capacitor ou capacitores do circuito, uma determinada potência. Se o indutor ou indutores desse circuito operar exatamente com a mesma potência, o capacitor vai deixar de ficar trocando, ou capacitores, vai deixar de ficar trocando potência reativa com a fonte e vai ficar trocando somente com o indutor, ou seja, a fonte só vai fornecer potência reativa para o nosso circuito no primeiro 1/4 de ciclo. A partir do segundo 1/4 de ciclo, vai haver uma troca sucessiva de potência reativa entre capacitor e indutor ou capacitores e indutores, fazendo com que, em regime permanente, a potência reativa total do circuito seja absolutamente nula, 0 volt-ampere reativo. Ela só vai existir transitoriamente na energização do circuito, lá no primeiro 1/4 de ciclo, quando o capacitor ou capacitores vão carregar, certo? Muito bem. Então, a ressonância de um circuito elétrico, ela pode ocorrer para determinadas frequências, ok? Variando a frequência, a gente vai estar variando a frequência com a qual esse circuito pode alcançar a situação de ressonância. Para 2 casos particulares de circuito, fica bastante simples e rápido a gente calcular qual é a frequência de ressonância desses circuitos. Os casos particulares são o circuito série e os circuitos paralelos, quando indutor e capacitor estão em série ou eles estão absolutamente submetidos à mesma tensão, em paralelo. Tá? Então vejam, quando a gente aplicar a definição de ressonância a um circuito série, num circuito série, a gente pode calcular as potências reativas através dessa expressão, quadrado da corrente vezes o valor da reatância do elemento, ok? Então vejam, para tornar um circuito série ressonante, significa dizer que a potência reativa QL é igual à potência reativa QC. Num circuito série, essa potência reativa QL pode ser obtida através do produto do quadrado da corrente vezes o valor da reatância indutiva XL. O valor da potência reativa QC pode ser obtido através do produto do quadrado da corrente pela reatância capacitiva XC. Ora, como o circuito é série, este valor de corrente é o mesmo nos 2 elementos, podendo nós, então, simplificarmos essa igualdade. Então, eliminamos o quadrado da corrente dos 2 lados da igualdade e chegamos à conclusão de que na ressonância de um circuito série, as reatâncias indutiva e capacitiva serão iguais. O mesmo acontecendo num circuito paralelo. Num circuito paralelo, a tensão nos terminais do indutor e no capacitor serão iguais. A potência reativa em cada um dos elementos do circuito paralelo, ela pode ser calculada por essa relação, quadrado da tensão dividido pelo valor da reatância. Igualando na ressonância as 2 potências reativas indutiva e capacitiva, nós teremos a potência reativa indutiva, quadrado da tensão dividido pelo valor da reatância indutiva XL. A potência reativa capacitiva, o quadrado da tensão, dividido pelo valor da reatância capacitiva XC. Como o circuito é paralelo,
A tensão nos terminais dos dois elementos é absolutamente a mesma. Podemos eliminarmos aqui a tensão dos dois lados da igualdade e novamente concluirmos que num circuito paralelo de capacitores e indutores, a reatância indutiva e a reatância capacitiva será absolutamente de mesmo valor, serão iguais em magnitudes, ok? Então, na frequência de ressonância, vale essa igualdade de potências reativas, né? Nos casos particulares de circuito série paralelo, passam a valer as igualdades também das reatâncias indutiva e capacitiva. Então, para calcular a frequência de ressonância desses dois casos particulares de circuito série e paralelo, nós igualaremos as expressões de reatância indutiva XL e capacitiva XC. Vamos adotar aqui, como símbolo de frequência, esse F índice zero, frequência de ressonância. Significa o que é isso? Esse zero aqui, ao lado do símbolo da frequência, significa frequência para a potência reativa nula, para a frequência reativa zero. Daí esse índice zero. Então vejam, potência reativa, indutiva e capacitiva iguais. Nesses dois casos particulares de circuito, as reatâncias serão iguais. Reatância XL, 2πfL. Reatância XC, 1 sobre 2πfC. Se a gente fizer aqui produto do meio, produto dos extremos, aqui nesse lado da igualdade nós não temos nada no denominador, é o 1. Então, nós teremos produto dos meios, 2πf0L multiplicado por 2πf0C. Nós estamos fazendo esse produto aqui diagonal. Vai resultar 2 ao quadrado, π ao quadrado, F0 ao quadrado, L vezes C, igual a o produto dos extremos, 1 vezes 1. Resultando, então, nesta igualdade aqui. Se a gente isolar a frequência ao lado esquerdo dessa igualdade, 2 ao quadrado, π ao quadrado e o produto L vezes C, que estão aqui multiplicando, passarão para o outro lado da igualdade dividindo. E nós chegaremos nessa expressão. O quadrado da frequência de ressonância F0 é igual a 1 que divide 4π ao quadrado L vezes C. Como nós queremos obter a expressão para a frequência de ressonância F0, deveremos eliminar com esse expoente 2 aqui da frequência. Essa potenciação de expoente 2. Para fazer isso, deveremos aplicar a operação inversa à potenciação, que é a radiciação. Vamos aplicar, então, raiz quadrada nos dois lados da equação para não adulterar matematicamente a nossa equação. No lado esquerdo, aplicamos aqui raiz quadrada, eliminamos a operação inversa da potenciação, obtemos só F0, e aqui fica a raiz de 1 que divide 4π ao quadrado L vezes C. A raiz de uma divisão é o mesmo que a divisão das raízes. A raiz de um produto é o mesmo que o produto das raízes. Então, fazendo aqui, raiz de 1 dá 1. Raiz de 4 dá 2. Raiz de π ao quadrado dá π. Resta o produto L vezes C dentro da raiz. Chegando, portanto, a esta equação para cálculo da frequência de ressonância, em particular, especificamente, para circuitos série e paralelo. Então, a frequência de ressonância é 1 que divide 2 vezes π, vezes raiz do produto indutância L, capacitância C. Ok?